Bom, boa noite a todos da comunidade acadêmica da Universidade Católica de Salvador, em especial aos nossos queridos alunos da Escola de Comunicação da UCSAL, alunos, professores, funcionários, pais de alunos, e a todos que nos assistem a qualquer momento, já que nós estamos, né, nas mídias digitais, então, a qualquer dia, a qualquer momento, você que faz parte dessa audiência, nós agradecemos ao seu prestígio de estar aqui conosco, dando continuidade ao programa de formação de lideranças estudantis, um programa idealizado neste semestre na Escola de Comunicação, para que nós possamos fortalecer os vínculos dos nossos queridíssimos alunos com a formação cidadã, a formação humana, sobretudo por meio do exercício da liderança. E hoje, no nosso terceiro encontro desse programa, nós temos, eu em especial, tenho a honra e o prazer, e todos nós aqui da comunidade, de recebermos duas educadoras, eu sou suspeito, mas duas educadoras maravilhosas, das mais competentes que eu conheço na minha vida inteira profissional na área de educação. A professora Alba, que é membro membro fundadora da Rede Solare, que é uma instituição das mais importantes, que abrange países do mundo inteiro, não é? E que no Brasil é muito bem organizado, para além da organização internacional, e reúne instituições educacionais, sobretudo na área de educação infantil, não é? Sobretudo educação infantil. Mas eu também sei que a Rede Solare se estende a outras áreas educacionais. Além disso, a professora Alba é da Rede Pública Municipal de Ensino de Salvador e consultora da S Consultoria. Então, Alba, muitíssimo bem-vinda, obrigado pelo convite, em nome da nossa comunidade acadêmica, nós lhe agradecemos. Faça, por favor, a saudação inicial para que eu possa depois apresentar a Marília e a gente entrar no assunto. O prazer é todo meu de estar nesse espaço, construindo esse diálogo com estudantes da área acadêmica, dialogando sobre um tema que me é muito caro e especial, falar de liderança e educação, né, que faz parte da vida das pessoas, porque somos seres, né, influenciáveis e com poder de influenciar pessoas, e que seja uma possibilidade construtiva para as nossas vidas. Com desejo muito grande de estarmos, né, nesse diálogo aqui, e aprendendo mutuamente nessa rede de troca. Obrigado, Alba, seja muito bem-vinda. Você falou de aprendizagem. Olha, eu aprendi muito com vocês duas, como sempre aprendo com os bons educadores, com as boas educadoras. Mas para apresentar a Marília, Alba, eu preciso dizer o seguinte: essa mulher me fez aprender muito, sobretudo quando ela deu um presente para a cidade de Salvador, sendo a consultora da Secretaria Municipal de Educação para a elaboração do plano municipal da nossa cidade. Marília Dourado, você que é diretora executiva da S Consultoria, membro fundadora, membro internacional, intergaláctica da Rede Solare, que prazer ter você também aqui conosco nessa noite, falando para os alunos sobre liderança e educação. Eu devo expressar minha gratidão pública por quanto eu aprendi com você e continuo aprendendo. A gente vai falar sobre isso nesse nosso diálogo, nesse nosso bate-papo, mas uma das aprendizagens mais importantes da minha vida como educador, você há de se lembrar, foi no dia que nós estávamos no auditório da Secretaria de Educação e você, você acha que ensino superior é importante? Não há nada mais importante do que a educação infantil. E você, subsecretário de Educação, tem que aprender isso. E não é que a Marília me fez ter um insight e entender que ensino superior, que nada. Estou dizendo isso para os alunos da universidade ouvirem, entenderem também. O mais importante do processo educacional, sem dúvida, e eu aprendi isso com a Marília Dourado, é a educação infantil. É esta mulher, então, que eu também, além de Alba, trago para presentear a comunidade acadêmica UCSAL. Marília, seja muito bem-vinda e muito obrigado pelo convite também, por aceitar o nosso convite, também juntamente com a professora Alba. Elisa, eu que agradeço. É uma alegria, um encontro e um reencontro em tempos de excepcionalidade, de tantas incertezas, a gente ter como ponto de apoio
esses momentos, né, de diálogo com pessoas especiais que passaram na nossa história de vida pessoal e profissional, traz alegria. Então, enfim, eu agradeço bastante essa oportunidade e que seja um bom bate-papo, que traga também pontos de apoio para os estudantes, professores e demais interessados. Pois é, Marília. Então, veja só, Marília e Alba, nós já tivemos nos encontros anteriores alguns aspectos conceituais sobre liderança, as habilidades e competências, os tipos diferenciados de liderança, não é? A forma pela qual a liderança se expressa, ou quando o indivíduo mais fortemente precisa exercer o papel de liderança. Mas esse nosso encontro de hoje, especialmente, é para atrelar esse binômio, liderança e educação. Vocês duas têm experiências incríveis, belíssimas. Eu tive a oportunidade de participar de algumas delas, vou logo citar algumas dessas experiências, mas, assim, em princípio, Alba, em relação, por exemplo, ao Panamá, não é? A Alba desenvolveu, participou de um programa por meio da S, se eu não me engano, foi pela S Consultoria, não é? Desenvolveu um programa de formação de jovens que estimulou a cidadania deles, o sentimento de pertencimento, de identidade local. Ô, Alba, por favor, nos presenteie, fale um pouco dessa experiência e do quanto essa experiência está relacionada a isso que a gente está tratando aqui, liderança e educação, não é? Preparar esses jovens para que eles sejam bons seres humanos, bons cidadãos, é também, de alguma forma, levantar a bola ou prepará-los para que alguns deles sejam líderes não é? Em suas realidades de comunidade, em suas realidades locais. É isso mesmo? Então, né, falar dessa experiência bate forte no meu coração, porque está numa experiência em outro contexto diferente do nosso, né, mas com um propósito muito firme que defende a crença no potencial do ser humano, né, de que todas as pessoas são capazes. Era um programa de educação profissional numa área de infraestrutura, né, em que a média liderança discutia, né, fazia uma reflexão, né, imersa na prática sobre a importância do como, né, eles gerar mais capacidade produtiva, sendo afetivo, sendo, né, compartilhando metas, tendo cuidado com a educação, uma comunicação assertiva com as pessoas, entendendo, né, da importância e da relevância de oferecer feedbacks, né, relacionados ao o que fazer, como fazer, e o cuidado do como falar. E o relato que a gente traz do retorno desses profissionais nos quais eu tive a possibilidade de trabalhar no processo de formação na área de educação profissional, da média liderança, tá? É de que, assim, quanto essas ideias, essas crenças, esses valores reverberaram, inclusive, na vida pessoal deles, né? Que quando a gente fala em educação, transcende, né? Então, educação, né, vida e trabalho, você não tem como você separar. Então, o clima, o cuidado com as pessoas, né, a preocupação com o acolhimento, a busca de você respeitar e valorizar a cultura local, como você constrói um pertencimento para que haja um engajamento e isso impacte na qualidade, na eficiência e na eficácia do trabalho dessas pessoas. Então, foi de um valor imensurável. Então, a gente tinha, por exemplo, né, encarregados, era programas de infraestruturas em vários lugares do país, no Panamá, no aeroporto, ampliação de Colón, que é uma área, né, onde está a grande zona comercial, né, uma segunda maior zona franca, no país está lá, então estava ampliando toda aquela parte, e os líderes, né, a média liderança lá atuando com o operacional. Então, o cuidado de como você, né, se aproximar da pessoa, de como você fazer, né, uma observação, uma orientação, uma regulação no processo, e mais que tudo, a importância de saber escutar. Então, assim, porque quem está lá na operação, né, do outro lado da ponta, na execução do trabalho, para além de saber ler o que está colocado ali na planta, né, que o engenheiro colocou ali, mas assim, ó, ele está ali, né, e muitas vezes na infraestrutura, então muitas coisas acontecem de uma forma que não foram previsíveis, porque, né, tem que estar muito atento ao monitoramento de processos, então a capacidade de lidar com o inusitado, que ocorre sempre, né, é vida, educação é vida, os processos acontecem, você
planeja, você mensura, você traz alguns elementos importantes para que aconteça, mas vai ter alguma variável no processo que você precisa estar atento e formando quem está lá na operação, para que ele saiba lidar com isso, com a inovação. Então, surgiu esse problema, como é que a gente, né, encaminha essa situação aqui colocada. Então, essa é a importância dessa escuta ativa, acolhedora, participativa, porque muitas vezes a situação que aparece, o problema que aparece, quem está ali mesmo traz alguma possibilidade de encaminhamento, de solução para aquilo que está colocado. Então, às vezes, você está, né, com foco, com um projeto, e que busca antever, que o planejamento é para isso, na liderança mesmo, né, para você estar monitorando e regulando o processo, mas, assim, pense de um lugar e, às vezes, na operação, alguma coisa não saiu exatamente, né, o como se imaginou. Surgiu alguma variável lá, não previsível, e o que se faz? Né, com isso, né, como se aprende, né, diante do que está sendo observado, né, do que está sendo colocado ali, como é que encaminha essa situação, porque o cuidado como todos, né, nichos de atuação, como todos os negócios, mas infraestrutura, se houver um erro, pode ser fatal, então tem que ter muito cuidado. Então essa escuta atenta. Então, essa experiência que você está relatando aí, com esse grau de necessidade de adaptação, ela se deu unindo-se uma formação educacional para a juventude, mas dentro de um projeto de empregabilidade, é isso? Eles estavam atuando profissionalmente e a S Consultoria contribuiu, sobretudo, para que, em paralelo à atividade profissional desenvolvida por esses jovens, eles também tivessem a possibilidade de uma aprendizagem sobre outros graus de formação. É isso mesmo? Isso. E aí, e não só, desculpe, não só jovens, viu? Mas jovens e adultos também, trabalhadores, já imersos no mercado de trabalho. Entendi. Não só jovens. Ok, Alba. Marília, essa experiência relatada por Alba aí, com essa riqueza aí de detalhes, em relação, por exemplo, ao que vocês desenvolveram em Angola. É assim que eles falam em Angola? Não, eles têm outra forma do português de dizer, né? Que não é em Angola, não. Eles dizem na Angola, como é que se fala? Fala aí mesmo. Fala aí mesmo, né? Então, me contem aí as experiências. Você, Marília, me conte, semelhante ao que a Alba nos relatou, como foi em relação aos jovens angolanos? Eles, inclusive, chegaram a vir a Salvador, né? Estiveram aqui numa parceria que vocês desenvolveram com a Unifax, não é isso? E, semelhante à experiência relatada por Alba, dá para a gente fazer uma aproximação, um rebatimento deste grau de formação educacional com os processos de formação e liderança? Sim, a gente teve a oportunidade de viver experiências que internacionalizaram a nossa experiência e a nossa identidade enquanto organização, e nós temos, de fato, uma atenção para a formação de lideranças no nosso projeto de educação não formal, né? A nossa instituição é uma instituição que está atenta à educação, mas não só a educação formal, a educação básica, a educação de nível superior, mas também a educação não formal, e com essa atenção, nós tivemos a oportunidade de viver experiências em diferentes países e com diferentes níveis de liderança. Então, me parece importante trazer uma reflexão, né, na cultura do mundo contemporâneo, com toda a sua complexidade, né, o que é um diálogo com a cultura de hoje, para a gente entender, conhecer, inovar, desenvolver uma reflexão e compreender quais são os aspectos que podem ser portadores e amplificadores de aprendizagem. Então, nesse sentido, né, nós sempre tivemos um desenho de projetos bastante marcados por uma identidade relacionada ao contexto local. Que contexto é esse? Quem são essas pessoas? Que expectativa elas têm? Então, todo um diagnóstico da realidade para, então, propor um escopo que fosse gerador dos resultados, na ideia de que toda e qualquer liderança ela tem algumas linhas centrais do ponto de vista da nossa instituição, que passa pela liderança de conhecimento nas mais diferentes áreas que nós atuamos, no nosso caso específico em educação, cultura e arte,
A gente tem também uma atenção para que a formação se dê em líderes de processos, de resultado e elos de comunicação. Então, em um dos nossos projetos, em diálogo com diretores e líderes de grandes organizações, nós também trazíamos proposições de projetos geradores de resultado para a organização. E um desses projetos, em Angola, como você citou, foi um projeto de formação de lideranças com a imersão em contextos diferentes do contexto de vida que eles tinham, e nós fizemos uma articulação de Angola com o Brasil e estudantes jovens que já atuavam como líderes em formação para ter uma aprendizagem em uma imersão em um novo contexto ligado também à formação universitária. Foi uma experiência muito interessante, foram 8 meses de um grupo de jovens que eram universitários, recém-ingressados na universidade, eram 12 jovens, e nós fizemos todo um acompanhamento com essa ideia de que a Alba traz de uma formação integral do ser humano, uma atenção à formação pessoal, social, às competências socioemocionais e às competências cognitivas, consciente de que essas competências cognitivas são geradoras também de uma relação direta com as competências socioemocionais, e nós fizemos todo um trabalho de acompanhar um semestre desses jovens em uma universidade brasileira, baiana, na área de comunicação, e com a intenção de formação de líderes, não só num recorte de uma formação básica ou superior, porque a maioria estava no nível superior formal, mas também uma formação que se dava no cotidiano da vida, no acompanhamento de questões relacionadas à inserção do jovem em uma comunidade onde se vive e se constrói a cultura do trabalho juntos, porque em um outro país. Então, foi uma experiência bastante interessante, que gerou bons resultados de pesquisa na universidade. Eu fico imaginando aqui agora, e aí os alunos vão entender porque eu sou tão orgulhoso da minha amizade que tenho com vocês duas, porque vocês são demais, internacionais demais. Ô, Alba, deixa eu falar uma coisa. São internacionais demais, mas Marília, viu, Alba, acabou de relatar aí o quanto, e se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor, viu? O quanto mais se aprofunda no microcosmos, mais ele é representativo do macrocosmos, né? Ou seja, quanto mais essa experiência de localidade, quanto mais a vivência, a valorização daquela identidade, daquele regional, muito mais preparado o indivíduo está para o universo, para o global, porque nós somos todos seres humanos, a nossa matriz, a nossa essência é a mesma, seja onde ela se expresse. Daí também porque Marília, Alba, chamou atenção para a necessidade e importância de que essa educação seja educação plena, plena no sentido de se voltar para o ser humano, em suas características, na valorização dessa formação global, holística, no sentido mais etimológico, né, da palavra, mais essencial. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, diante disso aí, Marília foi humilde, eu perguntei de Angola, ela falou que foi no mundo inteiro. Assim, quantos países ou em quantas oportunidades vocês tiveram a oportunidade de constatar isso, de testemunhar, porque o relato de vocês duas é uma maravilha, é a constatação de uma vida dedicada à educação para além das nossas fronteiras, né? Então, claro, eu estou brincando, estou falando de forma descontraída, mas é isso mesmo, vocês duas são educadoras do mundo. Marília também traz um pouco da fala dela nesse sentido de que estamos em uma aldeia global, né? Essa leitura de mundo que nós precisamos ter no nosso cotidiano e precisamos ajudar a facilitar a que os nossos jovens, nossas crianças também acompanhem essa leitura de mundo, vocês vivenciaram de maneira maravilhosa. Então, é isso mesmo, Alba, relate aí. Foram muitos países, essas experiências no Panamá e Angola, onde mais se reproduziram e tiveram essa mesma amplitude, essa mesma força essa mesma força de aprendizagem para vocês? Então, são
muitos presentes, né, ter estado em vários territórios. Então, nós começamos nossa internacionalização por Angola, tá? Não só recebendo os estudantes angolanos aqui no Brasil, como a Marília bem colocou, e aí a gente também teve a oportunidade de, né, enquanto S-consultoria, fazer um trabalho de atuação lá, também dentro, né, do nicho de educação profissional, com essa preocupação também de como a gente entra no território, né, respeitando, pesquisando, né, que território é esse, quem são essas pessoas que serão sujeitos da aprendizagem, que estarão em interlocução conosco, nesse processo formativo, nessa perspectiva ecológica, sustentável, holística, humana, integral, que a gente acredita e a gente defende. Então, nós passamos por Angola também, tá? Imersa num ambiente de contexto profissional, numa organização. Passamos por Moçambique, e lá em Moçambique, nós, ao fazer o diagnóstico sociopropositivo, nos demos conta de indicadores de um grande índice de analfabetismo das mulheres, e nós dissemos à organização que estávamos lá para fazer um trabalho focado na educação profissional, que entendíamos ser importante também, né, deixar para aquela comunidade local, para o país, um trabalho de formação de alfabetizadores, e a gente só queria que eles viabilizassem isso. Então, Angola, Moçambique, ampliamos também, porque não só o demandante, né, identificou o nicho de atuação, mas também nós identificamos o quanto a educação contribui para um desenvolvimento local sustentável, e nós fizemos um programa de alfabetização lá em Moçambique. Depois nós fomos para o Panamá, e do Panamá fomos para um trabalho, né, que era, né, uma mesma organização, mas que atuava em 2 países que lá estivemos, que foi o Peru e na Colômbia também. Claro, cada um com um nicho de atuação, com um negócio, diferente, mas sempre com foco formativo no desenvolvimento de pessoas, tá? Que ia desde a média liderança, operacional, média liderança e liderança estratégica, e foram experiências bem interessantes, porque, inclusive, quando nós chegamos no Panamá, não, me perdoe, no Peru e na Colômbia, nós entramos num processo formativo que não se tem, até hoje, pelo menos eu desconheço, tá? Nas academias. Então, assim, era um negócio de concessão. Então, concessão hoje é uma das lógicas do mundo, né, contemporâneo, porque você tem, né, qualidade com longevidade nos contratos, e as pessoas não sabem o que é concessão, o negócio de concessão, como é que se constitui, como é que são as regras, como é que as pessoas entendem a importância e a relevância de você estar monitorando, entendendo bem o ciclo do negócio, entendendo bem o que é isso, a importância de você estar fazendo essa avaliação contínua para a manutenção desses processos, e nós, né, enquanto S-consultoria, fomos lá dialogar com essas pessoas que estão lá fazendo o negócio acontecer, né, e pensando como isso pode ser operacionalizado de médio e longo prazo, porque as pessoas, né, são contratos longos de 30, 50 anos, etc. Então, e despertando desejo para continuar crescendo. Então, o líder que está atento a esse processo que é longo, que é importante e que é preciso estar atento ao detalhe, estar atento à operação, você está estimulando, motivando, influenciando positivamente, despertando no outro o desejo de seguir crescendo, mesmo sendo, por exemplo, um negócio de concessão longo, mas que não dá para lançar muitas pessoas. Então, o que é que precisa estar atento no que se diz respeito à inteligência emocional, né? O que diz respeito, por exemplo, né, à comunicação assertiva, a você pactuar para que o outro, né, tenha essa compreensão do ciclo do negócio, e você demonstra o desejo de continuar sempre engajado com essa visão de pertencimento, com essa visão de que você é corresponsável pelos resultados ali. Então, um pouco da nossa atuação, que surgiu também com muitos desenhos da nossa tecnologia pedagógica, com os módulos formativos, que era algo colocado como importante e significativo nos encontros, tem material para estudo, para estar revisitando, que era sempre uma reflexão da formação na ação, mas que tinha algo sistematizado para que as pessoas pudessem revisitar, situar, assentar algumas ideias, localizar, né, as questões que eram importantes e significativas para a área de atuação deles, para que eles pudessem sempre estar fazendo uma autoavaliação e regulação dos seus processos de aprendizagem. Era um pouco disso que a gente fazia, né, e faz ainda, em diálogo com o mundo, nesse nicho, por exemplo, sem contar também, que acho que a Marília pode falar até melhor do que eu, aí eu posso deixar
dar deixa para ela, tá? Do trabalho que a gente tem com a Itália, com a Rede Solar Brasil, porque a gente falou um pouco, né, da atuação da AS Consultoria, mas fala um pouco da atuação da Rede Solar Brasil. Vamos passar para a Rede Solar Brasil, mas obrigado, Alba. Antes não, introduzindo a questão da Rede Solar Brasil, eu primeiro vou. Alba, no finalzinho aí, Marília, um pouco que reforçou parte da sua fala anterior, dizendo do quanto os líderes empresariais, os bons líderes empresariais, esses por meio dos quais vocês tiveram a oportunidade de desenvolver parceria, de serem contratados por eles para desenvolver esse programa educacional, o quanto eles percebem e valorizam justamente esse desenvolvimento educacional para formar bons cidadãos e boas lideranças, não é isso? É isso mesmo? Né? Foi isso que vocês duas, de alguma forma, praticamente, cada uma à sua maneira, destacou, inclusive. Mas eu pergunto o seguinte, nessa linha de pensamento, né? E aí já tratando da Rede Solare, essa é uma percepção mundial, né? Eu tive o prazer, a satisfação de estar com vocês duas, além de ter sido convidado por vocês, lá em Reggio Emília, na Itália, né? Passando aquele frio, frio desgraçado que eu não esqueço. Olha, o frio foi demais, mas não superou, claro, o prazer e as aprendizagens e o que a gente viveu lá. Mas foi um friozinho rigoroso, hein? Não vou esquecer nunca na minha vida daqueles momentos prazerosíssimos e de grande aprendizagem lá em Reggio Emília. Um evento sobre educação internacional, viabilizado, né, tendo a Rede Solar como eixo, como parâmetro, e lá eu tive a oportunidade, né, juntamente, ou melhor, a partir do convite de vocês, de um pouco compreender isso, de que essa é uma percepção global, né? Assim, os grandes líderes entendem a importância e necessidade de que esta formação humana seja iniciada na infância, né? É a infância a base, o parâmetro para que essa plantação seja feita e a colheita a gente tenha no futuro com cidadãos de bem, com líderes políticos, sociais, acadêmicos, esportivos. É isso aí, Marília? É a criança realmente o parâmetro e a base? É isso que a Rede Solar trabalha e se propõe? Então, acho que é muito importante falar um pouco o que é a Rede Solar. É uma organização não governamental, é uma rede em defesa, difusão e valorização da experiência de Reggio Emília, que é uma cidade no norte da Itália, uma cidade transformadora, em permanente construção, que defende a formação humana numa perspectiva integral, integrada, numa perspectiva democrática, inclusiva, amorosa, respeitosa, sensível, e eu diria que é o desafio que a gente tem para enfrentamento da construção da sociedade contemporânea e todos os seus desafios. Essa pandemia que a gente atravessa nesse momento, como uma situação de urgência, de excepcionalidade, é de fato um convite para que a gente olhe para as nossas escolhas e a gente possa, de fato, tomar decisões, assumir responsabilidades, principalmente no que tange à formação de pessoas, falando de educação e falando de educação de liderança, porque, sem sombra de dúvida, liderança é algo construído e é construído ao longo do tempo, né? Depende também de marcas da individualidade, da subjetividade de cada um, eu tenho certeza que vocês aprofundaram nessa temática, mas a cidade de Reggio é uma experiência viva, encarnada, política, de uma construção onde, de fato, gente, eu vou ter que pedir 1 minuto, porque senão vai desligar meu computador, viu? Enquanto Marília tem esse minuto aí de conexão com a bateria, que é uma coisa básica. Deu sinal, tomei um susto, né? Então voltei. Mas se você quiser fazer intervenção, por favor. Peraí, eu vou aproveitar esse momento aí para fazer algo metalinguístico. Veja só. Você precisou se reconectar a energia aí para que a gente desse continuidade a isso. Eu aprendi com vocês duas, lá em Reggio Emília,
com a teoria de Loris Malaguti, que essa região em especial se tornou referência da educação infantil no mundo inteiro, sobretudo pelo pensamento de Loris Malaguti, de que após a Segunda Guerra Mundial, você fez esse parâmetro nesse sentido, né? Nós estamos em um momento de pandemia, de terra arrasada, de mudança de paradigmas, e isso o Reggio Emilia vivenciou após a Segunda Guerra Mundial, e se reconstruiu a partir justamente da aposta do investimento nesta filosofia educacional, a filosofia educacional que valoriza, sobretudo, a criança, que valoriza a formação de um ser humano na sua plenitude. É isso aí, Marília? Então, a reconexão de energia é essa aí, ou seja, nós precisamos nos reconectar aos cabos de bateria elétrica. Não é isso? Ou seja, é um convite para a gente pensar no significado simbólico, né? Tem aí no mundo representativo muitos símbolos, signos, sinais que precisam ser escutados, e líder tem essa capacidade de escuta que a Alba trouxe, né? Que é uma metáfora, que não é só o ouvir, mas é a capacidade de observação ativa, de registro, de reflexão, de interlocução, de uma construção efetiva de relações e relações produtivas, saudáveis, democráticas, e, de fato, eu ia fazer essa conexão, e é importante que o pessoal da área de comunicação saiba, por exemplo, que James Heckman, Prêmio Nobel da Economia de 2012, tem uma pesquisa que diz que, economicamente falando, o investimento na educação para a infância retorna 7 vezes mais, muito rapidamente, para a sociedade. Então, de fato, se a gente quer uma sociedade onde haja um lugar ao sol para todos, onde, de fato, todos tenham vez, façam escolhas, possam ser o que, de fato, querem ser, possam atuar naquilo que acreditam, naquilo em que reconhece que é importante colocar tempo, dedicação, qualidade, relações. Efetivamente, é importante a gente estar atento às pesquisas, aos resultados aí de indicadores que falam o que é que gera uma sociedade onde exista a garantia de direitos e onde exista uma equidade no que tange à realidade humana, porque hoje a gente vive grandes desafios e muitas vezes líderes que estão construindo pensamentos muito polarizados, né, e muito antagônicos à realidade que a gente está vivendo hoje, no contexto político mundial, tem nos assustado bastante, falando aí de período de eleições norte-americana, nós estamos aí acompanhando uma polarização que é preocupante, e que, com certeza, tem impacto nas nossas decisões na área de educação e na área de liderança em educação. E aí, Reggio Emilia, de forma muito bonita, né, tem uma história para contar, uma história de longo prazo, de mais de 50 anos, no período de pós-guerra, e é uma história marcada por uma construção coletiva, com liderança na figura do professor Loris Malaguzzi, mas, acima de tudo, na capacidade de um líder de mobilizar pessoas, principalmente mulheres e famílias, responsáveis pelas crianças, para decidir, na reconstrução de uma cidade, o que é necessário e essencial para a transformação, e parte da população, representada pela figura masculina, disse que era importante investir na cultura, e as mulheres disseram que era importante investir em educação e em escola para a infância, e hoje a gente tem uma educação de referência mundial, com experiências que são divulgadas em todos os continentes. Nós fazemos parte de um grupo de 34 países, que se reúne constantemente para discutir novas descobertas, pesquisas e investimentos na educação para a infância, e isso é fruto de uma história, né, de uma liderança, de um trabalho de educação que começa com a formação na primeira infância, mas vai de 0 a 99, porque todos nós, como você bem disse, estamos em permanente formação, e quando estivemos lá, tivemos nossa vida marcada. São 15 anos que nós vamos de 2 a 3 vezes ao ano, levando educadores de toda a América Latina, nós representando educadores brasileiros, e são educadores que estão em busca de uma educação transformadora, de uma educação coerente entre aquilo que se fala e aquilo que se faz, porque a gente tem grandes distâncias, verdadeiros fossos
que estão aí entre muito discurso e pouca prática, e muitos líderes também nas mais diferentes áreas, como você citou, muitas vezes com boas ideias, mas nem sempre com a capacidade de operacionalização e materialização disso tudo. É isso aí. Alba Marília disse aí o quanto foi impactante estar em Reggio Emília, e foi mesmo. Vocês vão constantemente. Eu tive esse privilégio apenas uma vez, mas foi marcante para a vida inteira. Até que vocês me convidem de novo para retornar, né? Em breve estaremos lá de novo com vocês duas. Mas, assim, na minha ida, muitas coisas são inesquecíveis, né? Mas uma delas, Alba, você devia estar lá, não lembro exatamente da sua presença nesse momento específico, mas eu estava ao lado da professora Maria Dourado e fiquei aflito na hora que 2 ou 3 crianças, dentro de uma das escolas, resolveram pegar uma máquina fotográfica em cima de um aparador dentro da escola. Primeiro que a escola nem parece uma escola, é uma casa, né? É uma casa onde as crianças estão à vontade, né, aprendendo na cozinha aos processos relacionados à gastronomia, não apenas ao cozinhar, mas a limpeza, a higiene, a tudo que diz respeito àquele ambiente. E em relação à área de artes, e em relação a todo o ambiente da casa. Então, é uma escola com uma vivência muito familiar, muito doméstica. E a minha aflição foi de que aquelas 2 figurinhas, aquelas 2 crianças mínimas, na minha cabeça, inocentes e indefesas, na minha cabeça só, né? Estavam prestes a se acidentar. E eu disse, Marília, pelo amor de Deus, ninguém vai intervir, não é? Você vai deixar as meninas caírem ali, eu vou. Ela, não, Eliezer, pelo amor de Deus, observe, a gente precisa confiar nelas. Esse é um parâmetro da educação preconizada em Reggio Emília e pela teoria de Loris Margutti, que é central, fazer com que a confiança seja vivenciada desde a mínima infância. É este sentimento de confiança, de segurança que cada criança vai ter, que vai fazer dela um adulto confiante, seguro, não é? Respeitado e respeitador, não é? É isso. E eu fiquei impressionado. Mas mais impressionado depois, porque eu não estava crédulo. Eu falei, não, foi sorte. E aí, não crente no que eu estava assistindo, naquele modelo em que realmente deixavam as crianças à vontade e se confiava nelas, e elas não se acidentaram. Pelo contrário, eu testemunhei algo incrível para mim, um ignorante, leigo em educação infantil, algo até aquele momento incrível. Elas não apenas não se acidentaram, como elas utilizaram, brincaram com a máquina, e depois, sem que ninguém pedisse, elas retornaram ao local, de novo subiram no banquinho, uma ajudando a outra, e colocaram no local inicial a máquina. Foi impressionante. Para mim, pelo menos, foi inesquecível. E ainda assim, logo após, ainda na escola, Alba, nós nos reunimos com o coordenador de educação, e eu fiz a pergunta cretina, me perdoem, mas hoje eu sei que foi uma pergunta cretina, de perguntar ao coordenador qual o percentual de acidentes que vocês têm em Reggio Emília. Porque do jeito que vocês deixam a criança, deve ser um percentual imenso. E recebi de volta, pela minha pergunta cretina, uma saraivada do coordenador, que muito gentil, muito educadamente, me perguntou assim, qual o percentual que você acha que é? Eu falei, não tenho ideia. Lá em Salvador, há um percentual, sei lá, de acidentes, chega a 4%, 5%. Ele falou, aqui não chega nem a 1%. Exatamente porque nós deixamos nossas crianças inteiramente à vontade e valorizamos a confiança nelas. Eu nunca vou esquecer isso da minha vida. E não é disso que nós estamos falando. Formar líderes, sobretudo por meio de uma educação humana, por meio de uma educação que estimule esses valores desde a criança. Não se trata disso, não é isso que Loris Malaguti preconiza em última instância, é isso mesmo, Albo, ou não? Primeiro, se eu tiver dito, você me corrige. Eu estava lá com vocês, né? Não foi exatamente o que aconteceu, Marília. Hein, Albo? A confiança, a pergunta a confiança é realmente a mola mestra, a coluna vertebral deste entendimento preconizado pela Rede Solar e pela teoria de Loris Malaguti?
Com certeza, Eliezer. Só lembrando a sua memória que neste ano que você foi, eu também estava, mas no momento de conhecer, né, visitar alguns espaços educativos, a gente se divide e tal. Mas eu acho que uma ideia-chave, né, um valor da abordagem educativa de Reggio Emília é as relações verdadeiras, tá? E a confiança. Então, as crianças sabem que a gente confia no potencial dela. E aí, quando você trazer esse exemplo da máquina fotográfica, os cuidados, que se fôssemos nós aqui na nossa cultura, estaríamos cheios de por que não, né? Assim, atrás da criança, para, né, tentando evitar que algumas coisas acontecessem. Lá, uma vez, sempre perguntam isso, né? Principalmente quem vai pelas primeiras, né, segundas vezes lá conhecer o trabalho, né, que é realizado na cidade de Reggio Emília, nas instituições educativas, e aí eu me lembro, né, agora vem fortemente uma fala de Ana Franco, uma artilheirista, que era, na época, artilheirista da Escola Paulo Freire. Gente, se a gente for parar para observar um lápis, tem objeto mais perigoso do que um lápis na mão de uma criança? No entanto, o mundo atribui o lápis o simbólico de que é muito potente, né, para escrever, metaforicamente, né, e materialmente, né, a sua história. Então, tudo perpassa na relação de transparência, de genuína, né, confiança no outro, porque se a gente confia no outro, no seu potencial criativo, na sua capacidade inventiva, na sua capacidade de estar ali, de fato, se sentindo corresponsável pela construção da cotidianidade daquele espaço, daquele projeto, daquela situação de aprendizagem que todos estão imersos, e cada um, né, com a sua implicação, porque tem muito claro, né, que sabe que é um ambiente amoroso, né, que a professora Marília colocou de uma maneira tão bela, tão poética, né, amoroso, acolhedor, respeitoso, e que todos estão interessados em saber quais são as ideias, o pensamento, expressado através de múltiplas linguagens, e que Lores Malaguzzi traz um poema que é clássico, né, de domínio público hoje, que é a metáfora do 100, a criança, né, e aí são 100 mais 100 mais 100 linguagens, no sentido de que, assim, são várias as formas de expressar essa comunicação, esse pensamento, e que aí você traz também, né, algo que é um valor, que é de uma beleza na capacidade de materialização, na construção desse pensamento e nessa percepção do humano, no olhar relativo. Então, as escolas de Reggio parece um ambiente, um ambiente aconchegante, parece uma casa, mas é uma casa, assim, que todos têm uma relação democrática. Então, não tem hierarquização de a sala do diretor, a sala determinados como um espaço de hierarquia, mas espaços que dialogam, as paredes que revelam processos, que comunicam, a vida, né, pulsante daquelas pessoas que habitam aquele espaço educativo. Então, você não vê nenhuma escola igual a outra. Se eu digo que as pessoas são diferentes, têm diferentes tempos, modos de aprender, né, tem diferentes tempos, modos de revelar-se, né, dizer, né, se envolver nas situações, então eu preciso pensar espaço que também comunique também esse ideário de educação. Então, tem lá mobiliário, por exemplo, né, feito com material de madeira sustentável, né? Eu tenho lá um grande centro de redistribuição de materiais, né, que são refúgios das indústrias, que para a indústria não passa no padrão de qualidade, que é o Remida, né, com a ideia de que tudo que se toca vira ouro, por exemplo, e é isso que alimenta também o acervo de construção de possibilidades, de processos de investigação das crianças, que está ali no entorno. Então, é o diálogo entre o interno e o externo. Então, o que eu tenho aqui revela a identidade daquele grupo, daquela micro sociedade, comunidade, que são, né, cada uma das escolas que compõem a cidade de Reggio Emília. Então, você não vê projetos iguais, né, porque as pessoas são iguais, as crianças ou não são iguais, né, consequentemente, o que elas fazem tem que ter marcas de autoria reveladas ali. Então, eu tenho, por exemplo, mobiliário que tem perspectiva. Então, isso nada mais é do que um encorajamento desde a mais tenra idade, para que as crianças aprendam a olhar, tá, para as situações, para o ambiente, de diferente perspectiva. Então, eu vejo uma situação que está acontecendo no plano, do mesmo jeito que eu, né, vejo que está lá em cima, e se eu olho por aqui por baixo e vejo, né, um mobiliário, um material que tem, né, uma transparência, que tem, né, alguma intervenção que me ajude a pensar sobre outra perspectiva. Não é isso que a gente quer na formação do humano, na formação dos líderes, que aprenda a ter esse olhar relativo, que aprenda, né, saiba que, de que assim, as coisas não é assim, né, elas estão assim, mas podem ser transformadas. As conclusões serão sempre provisórias. E como é que a gente começa a fomentar isso? Desde a mais tenra idade, com estratégias
por exemplo, como essa com as quais eu citei. Então, a confiança, é saber, né, relações verdadeiras com as, né, ser um professor lá é um aventureiro, né, que está do lado interessado também de saber o que pensam essas crianças, eu quero aprender com elas também. Então, isso tudo comunica o valor, uma crença, uma concepção, uma ideia que reverbera na autoimagem que cada um tem de si, na autoestima, na confiança, na entrega, na participação de tudo e de todos que compõem cada comunidade educativa, por exemplo. Pois é, eu estou aqui, eu estou impactado, porque nosso diálogo tem me trazido tantas boas lembranças. Alba, eu não falei que não lembrava de você lá, não. Eu lembro de cada detalhe. Eu não lembrava se nesse momento da máquina fotográfica você estava próximo, eu lembrava de Marília. Entendi. Só nesse momento, se você quiser, eu relato todos os não precisa, Eliezer. Inclusive, quando você me fez refletir sobre uma passagem é uma passagem de um trecho subterrâneo de uma área de metrô. Eu estava morrendo, volto a dizer, estava morrendo de frio, e nós passamos uma parte de metrô e você me fez refletir sobre algumas obras de arte. Eu achava que era pichação, mas não eram. Era uma maneira de expressão de arte que eles utilizavam ali em Régio, que era espontânea vontade, nem era algo programado. Tá vendo, Alba, que eu me lembro detalhadamente do quanto nós tivemos lá e quanto foi bacana, importante as aprendizagens que eu tive. Mas veja só, eu falei isso de propósito, viu, Marília? Porque ao lembrar desta passagem simbólica em que Alba me faz refletir sobre o que estava lá pintado no subterrâneo de uma subestação, não sei se era de trem, de metrô que era, ou era de ônibus, isso me faz pensar que vocês estão chamando a atenção aí do valor e da importância do simbólico, não é? Do símbolo, disso que está impregnado em nós e que, ao mesmo tempo, nós precisamos valorizar e que fala por nós. Eu vou, inclusive, chamar a atenção para o seguinte: não foi combinado, óbvio que não foi combinado. Geralmente, encontros virtuais, ainda mais acadêmicos, tem estantes de livros, tem uma aura muito acadêmica, muito venusiana, e nós três temos como cenário natural atrás de nós obras de arte. Tudo bem que a de vocês duas são obras de arte mais coloridas. A Alba tem lá o Pelourinho, o elevador Lacerda, representações da nossa cidade, né? Ratificando a importância dessa questão que ela tanto chamou a atenção da identidade local, né? Marília tem uma obra aí belíssima, meu Deus do céu, e que diz respeito ao valor da mulher, da maternidade. Isso é cara de Marília Dourado, né, Alba? E é a minha cara também, a minha obra de arte ali atrás de mim, vocês são coloridas, eu sou monocromático e mais minimalista, né? Uma parede branca e um quadro, mas são artes. Isso incrível, a gente não combinou, isso não tem nada a ver. É natural que sejamos assim, que nos expressemos assim, né? Nós três somos três educadores que valorizamos isso. O conteúdo, óbvio, mas a forma também, o simbólico também. Eu estou viajando, Marília e Alba. Marília, é viagem minha ou faz sentido o que eu estou dizendo? E só mais uma coisinha que eu estou me estendendo, vocês são as convidadas, eu só tenho que levantar a bola para vocês, mas é demais ter vocês duas nesse bate-papo e não tem como eu dizer de outra lembrança inesquecível. A Alba falou aí da escola Paulo Freire. Foi emocionante estar em Reggio Emília, na área em que é considerada a melhor educação infantil do mundo, e eles considerarem uma escola referência nesta região, que é parâmetro para o mundo da educação infantil, eles considerarem uma escola de referência, a escola que se chama Escola Paulo Freire. Foi emocionante. Não vou me estender não, que eu vou chorar de novo, porque na hora que eu estava em frente à escola, eu me acabei de chorar, então eu vou parar por aqui para que a emoção não me tome novamente. E, novamente, Marília estava do meu lado nesse momento, não foi, Marília? Lá, quando vocês me apresentaram a Escola Paulo Freire, lá em Reggio Emília, sendo referência entre eles. Isso é mais um símbolo, não é? Mas a nossa vida precisa ser valorizada desses símbolos, dos bons símbolos, dos símbolos que nos trazem boas emoções, que nos trazem bons valores, que nos trazem qualidade de vida. É isso mesmo? Isso é liderança, isso é educação. Faz sentido o que a gente está dizendo aqui, Marília Dourado?
Sim, Eliezer Cruz. Sim, faz sentido porque é a materialização de um pensamento que traz a subjetividade humana e o objetivo numa perspectiva integrada, entrelaçada, né? É um entendimento da vida na sua complexidade, e entender que na complexidade, tanto o racional quanto a emoção precisam estar junto para a constituição da formação humana e de uma formação que, de fato, faça diferença. Então, eles têm um olhar muito atento, cuidadoso, sensível, para pensar em aspectos que, de fato, muitas vezes não são observados pela educação formal, mas que são essenciais na formação de todo e qualquer ser humano e, portanto, de todo e qualquer profissional em toda e qualquer área de atuação. É importante você destacar, assim, o valor que eles dão a diferentes vozes do mundo, né? Além da Escola Paulo Freire, eles têm experiências que, para mim, são tão inusitadas e surpreendentes como foi para você. Por exemplo, eu estive lá quando Graça Machel, uma grande líder da área de educação, inaugurou 2 parques. Um, Nelson Mandela, o outro, Samora Machel. É a única mulher que foi casada com 2 grandes líderes presidentes de 2 países diferentes, África do Sul e Moçambique. Então, a cidade de Reggio Emília entende que o diálogo com o mundo é essencial para a construção de uma identidade. Então, o diálogo entre os diferentes, né, o entendimento que só o diálogo com os diferentes gera a possibilidade da superação das desigualdades, da construção de um novo mundo, no momento que a gente está tendo a oportunidade, né, de viver momentos de reflexão e de aprofundamento do olhar sobre a realidade que hoje é bastante democrática e chega para todos no mundo, que é a realidade da pandemia, para a gente pensar como é que uma cidade se constitui em uma referência para o mundo quando ela tem alguns valores que são estruturantes, que dão identidade a um projeto e que valorizam diferentes vozes do mundo. Hoje eu faço parte do Conselho Cidade Escola, da Escola Paulo Freire, há 5 anos, como cidadã do mundo. A constituição do conselho deles é feita de famílias da escola, educadores da escola, e eles reconhecem como educadores todos, não só os professores, nem os líderes da educação, como são os pedagogistas, atelieristas, mas aqueles que trabalham em outras ações, como na limpeza, na cozinha, que eles consideram o coração da escola, eu sei que você lembra disso. E nessa perspectiva, o conselho tem uma voz de alguém que vive em outro contexto, mas que não é um estrangeiro, é sempre bem-vindo. Então, quando a gente tem a oportunidade de conviver com os diferentes, a gente multiplica as oportunidades de aprendizagem. E um líder na área de educação precisa estar muito atento a isso. Escola é lugar de pensamento divergente. A gente não precisa construir nem dogmas, nem verdades absolutas em educação. Pelo contrário, precisa estar aberto ao novo, ao inusitado, ao inesperado, ao não planejado, e reconhecer que isso nos constitui, isso nos dá identidade, pois a cada 5 anos nasce uma nova geração, e se nós queremos, de fato, formar líderes e líderes transformadores, a gente precisa estar atento a todo o movimento de uma sociedade, todo o movimento não só de construção, mas também de transformação e mudança. E a cidade de Reggio Emília é esse convite, né, para que pessoas de diferentes contextos, da área acadêmica, da área política, da área, de diferentes áreas, de esporte, de educação, de saúde, se encontrem e encontrem formas de resolução dos grandes desafios que cada vez mais estão aí postos para serem enfrentados e para serem também sujeitos de aprendizagem de todos nós, né? Com a certeza de que nós não somos o centro do mundo, né? Que além dos seres humanos, tem muitos outros seres que compõem todo esse cosmos que você fala e que dá identidade à construção de um coletivo e que nos faz também mais humildes, mais simples, né? E nos convoca a olhar para a vida de outra maneira, né? Inclusive atuando como você está atuando no diálogo com a gente, com uma atitude de líder que valoriza o outro, que reconhece no outro as suas forças, os seus elementos que podem se constituir em
conexões geradoras de aprendizagem. É aquilo que a gente falava hoje de manhã, né? Quando a gente trocou algumas ideias, dei-me um ponto de apoio que eu posso transformar o mundo. E eu dizia que eu li de um francês, o Philippe Mérier, e você me dizia que era um pensamento que vinha de um tempo histórico muito anterior, de Arquimedes. Então, são pensamentos e experiências diferentes que, quando entrelaçados, só nos dão uma oportunidade de viver outras possibilidades e entrar em um diálogo com outros pontos de vista, com outras perspectivas, como disse Alba, que não basta estar no discurso, precisa ser vivido, e reconhecer outro ponto de vista, outra perspectiva desde a infância, desde a organização do ambiente, dos materiais, dos recursos, até as relações entre as pessoas, onde todos podem ir até a porta e abrir o portão da escola, onde não precisa ter um porteiro para ter essa função, mas todos, como líderes, podem transitar em diferentes funções, em diferentes papéis, e isso só fortalece cada um e só dá uma dimensão de horizontalidade nas relações e, consequentemente, em oportunidades de aprendizagem, que é o nosso papel aqui como educadores, e a gente espera ter contribuído nesse bate-papo, nesse diálogo. Pois é, Marília, então, eu estou aflito que eu já estou com saudade de vocês duas. Tomara que não levemos tanto tempo para nos reencontrarmos. Já estamos, então, na conclusão, nos finalmente do nosso encontro, do nosso meet. Alba, você é uma professora, a professora Alba Bezerra, uma professora fora de série, com experiências incríveis. Eu preciso lhe fazer uma pergunta, porque esse encontro também é um pouquinho de homenagem à minha amiga Marília Dourado, viu? Porque ela é também a nossa líder, não é, Alba? Com certeza. Eu lhe pergunto o seguinte, no seu momento de conclusão e de despedida aí do nosso encontro, eu já agradeço, Albinha, por seu carinho, por sua disponibilidade, por sua inteligência cognitiva, emocional, artística, relacional. Agradeço por tudo, pela parceria de tantos anos de amizade e de atividade profissional. Mas diga aí para a gente aqui, para mim e para os demais que estamos assistindo, em que momento for, essa líder educadora aí, Marília Dourado, ela é fora de série, né? Eu sou fã e admirador. É isso mesmo ou não? Essa mulher liderar a Casa da Infância, uma das melhores escolas de educação infantil da Bahia e do Brasil, ser uma líder na Rede Solares, ser uma consultora educacional internacional, é bom, não precisaria nem ter conversa, era só apresentar o currículo de Marília, e seu também, obviamente, para que estivesse completo nosso momento aqui de falar sobre liderança e educação. Me fale aí, a líder, ou não é um privilégio, uma honra, conviver com Marília Dourado, essa liderança educacional que é ela? Me fale um pouquinho disso aí, fale um pouquinho para a gente disso aí. Então, é uma honra, é um prazer, eu honro, né? São mais de 30 anos de relação e a gente aprendendo em diferentes espaços de diálogo e se transformando ao mesmo tempo que a gente ajuda nesse processo de transformação. E eu diria, assim, que trabalhar ao lado da liderança de Marília é entender a importância, o valor e o significado do fazer com. Então, líder, né? Hoje não, né? Nos últimos tempos e tal, e especialmente, né, na contemporaneidade, competente não é aquele que, né, sabe fazer só, é aquele que sabe fazer com. Então, Marília, ela traz isso. Né? Então, ela, de fato, ela é visionária, ela tem uma capacidade de antever muitas questões, né, à frente do seu tempo, e angariar pessoas, no sentido de que, assim, porque a ideia pode até ser genuína, mas quando ela partilha, que ela publiciza, ela pactua com as pessoas, aquilo vai tomando, né, engrandecendo, crescendo junto da gente, e assim, redesenhando, construindo junto, isso traz muito das ideias do valor do que é um ser um líder. Então, a capacidade de mobilizar a pessoa. Primeiro, você transmitir essa confiança, né? Autoconfiança. Você mostrar para as pessoas que existem sim caminhos possíveis, tá? Pode ser ainda não pensados, mas vamos correr o risco juntos. Então, essa coisa de estar imaginando rotas, imaginando possibilidades, de fazer com, e sofisticar no processo, né? Uma abordagem incremental. Então,
pensei isso, mas na hora da execução, da operacionalização, na hora da materialização desse projeto, desse empreendimento, nos demos conta que apareceu essa variável. Vem cá, vamos conversar, né? O que é que faz com isso, com esse dado, com essa informação que chegou aqui, para que os processos continuem acontecendo com a sua beleza, com a sua grandeza, daquilo que a gente, né, almeja com monitoramento de um resultado, né, esperado, porque líder também precisa estar atento muito ao processo, cuidar das relações, cuidar de tudo isso que a gente sabe que é importante, né, como perfil e características de um líder, né, no seu campo de atuação, mas está muito atento ao resultado. Então, assim, a liderança está muito atenta ao resultado. Então, esse engajamento, esse envolvimento, essa qualidade dessas relações interpessoais, então, tudo isso, a inteligência emocional, né, de saber, assim, essa hora que eu coloco para ele exercer essa questão, para ele refletir, é com todo mundo, mesmo sendo um projeto pactuado. Então, assim, o feedback seria mais assertivo na forma, né, no conteúdo, tá? É tudo do mesmo lugar que a gente coloca as questões, porque a aprendizagem também, a gente precisa pensar que ela é uma progressão. E se você, a depender do que você vai trazendo, né, e aí trazendo muito um pouco da liderança, né, de Marília mesmo, do que eu tenho aprendido ao longo desses anos atuando do lado dela, né, nos projetos, em vários nichos de atuação. Então, se você fala tudo de uma vez só, então, qual é a possibilidade do sujeito, né, pensar e agir rapidamente no que é preciso, ou você vai deixar ele paralisado? Então, tudo isso se aprende. Isso eu aprendi muito, estando e atuando do lado dela, que hoje, né, sou uma grande, né, parceira, amiga, né, uma amizade que é de irmandade ao longo desses anos, fazendo muitas coisas juntos, pensando muitos processos juntos, mas que traz essa beleza, né, sem perder o foco. Que traz essa grandeza da possibilidade de crescimento pessoal e profissional, né, estando atento ao que é preciso e o que é necessário para que a gente possa estar, né, gerando a satisfação, no caso, né, das empresas, organização ou do nosso próprio negócio, tá? Está muito atento à satisfação do nosso cliente, né, para que a gente possa estar atenta sempre pensando como possibilidades. Então, acho que eu diria que, né, não sei se eu consigo alcançar, tá, tanto, mas eu diria que seria um pouco disso. Albinha, mais uma vez, obrigado por tudo, viu? Está sendo a conversa altamente produtiva, verdadeira e honesta, como é o nosso perfil, né? Nós três, graças a Deus, somos pessoas com esse grau de transparência, de honestidade. E aí é o seguinte, nesse grau de transparência e honestidade, eu vou dizer, antes de agradecer a Marília Dourado, dizer que além daquela aprendizagem sobre educação infantil, que foi uma das aprendizagens mais importantes que eu tive, ela sabe que é verdade, porque eu disse isso para ela, e quanto isso foi impactante para mim, eu disse várias vezes, em vários momentos públicos, inclusive, né, Marília? Mas tem uma outra aprendizagem aqui que eu vou contar para a Alba e para todos que nos assistem, essa eu não contei para você ainda. Você deve suspeitar, mas eu vou revelar publicamente aqui agora uma grande aprendizagem. Aprendizagem essa que está relacionada ao seguinte: esse é um diálogo, esse é um encontro virtual disponível especialmente para os nossos alunos da Escola de Comunicação. Mas eu desejo muito, espero, vou até estimular isso junto ao nosso querido coordenador, professor Marcelo Chamusca, que os professores da Escola de Comunicação possam acompanhar essa conversa de maneira muito humilde. Eu acho que nós temos o que sugerir de reflexão para os nossos colegas educadores, né? Porque aprendizagem, liderança, educação se faz com humildade, não é? Nós precisamos entender que nós, como educadores, precisamos ter um lugar de humildade, de aprendizagem, que somos apenas facilitadores da aprendizagem, né? Não ensinamos. No fundo, eu não acredito muito no ensino. Eu acredito em um processo de facilitador, de ser um instrumento da aprendizagem do outro. Ninguém ensina nada a ninguém. Nós estimulamos a que as pessoas aprendam. E aí é que vem agora, fechando parênteses, voltando e fazendo link para passar para a Marília se despedir aí da gente. Você sabe qual é a outra grande aprendizagem, Alba, que eu tenho com Marília? De que eu tenho que baixar minha bola frequentemente ao lado dela, e quando eu me lembro disso, eu me torno uma pessoa e um educador mais humilde. Eu levei tanto esporro de Dona Marília, professora Marília Dourado, em coisas que eu pensava, meu Deus, lá vem Marília de novo querer me dizer o que é, o que não é. E eu me achando, né, Alba? Achando que eu era educador, mestre em administração, professor universitário, que nada, Marília, de vez em quando. Aliás,
nada disso aí. Vê se você abre os ouvidos aí e ouve o que eu tenho a lhe dizer. Pau, porrada, cacete. Como é aquela música daquela cantora? Era só. E não era de leve, não, viu, Alba? É claro que a afetividade, a gente nem falou hoje de afetividade, se bem que a gente não precisou falar de afetividade, né? Nós vivemos. Marília falou que aprendizagem, liderança tem a ver com vivência, não só com informação e conhecimento. Então, nós não precisamos nem falar de afetividade, porque nós fomos afetividade ao longo desse encontro todo. E mesmo muito afetiva, Marília Dourado me deu cada cacetada, das quais eu agradeço a cada uma delas, porque aprendi que a gente tem que baixar a bola e ter humildade para poder aprender sempre. Quem já entra em uma reflexão achando que sabe alguma coisa, já está perdendo a oportunidade de, no mínimo, ponderar e refletir e aprender. E eu devo muito essa aprendizagem a você, Marília. Uma das grandes aprendizagens que eu tenho, essa eu nunca tinha lhe falado antes, né? Estou falando agora em público. A aprendizagem de que, opa, devo estar errado, é melhor prestar atenção, porque eu não estou com essa bola toda, provavelmente eu tenho muito que aprender e pode ser que eu esteja errado. Então, obrigado, amiga, por tantas aprendizagens tão importantes na minha vida, como pessoa, como educador, e obrigado por ter proporcionado, junto com a Alba aqui, a um encontro felicíssimo que tem muito a oferecer para a reflexão das pessoas sobre liderança e sobre educação. Vocês duas são grandes educadoras, grandes líderes. E Marília, sou seu fã, viu? Muito obrigado. O que é que você tem a falar para se despedir nesse momento aí do nosso encontro? Eu já extrapolei, falei para vocês que nós teríamos encontro de 1 hora, já temos 1 hora e 10 minutos, então me perdoe pelo abuso, viu? Muito obrigado. Muito obrigado por mim e muito obrigado pelo que você tem feito para a educação infantil da nossa cidade, com a Casa da Infância, para a nossa educação infantil, para o Brasil, com a Rede Solare, e para a nossa educação global. Você é uma educadora global. Muito obrigado mesmo. Eliezer, a gratidão é minha. E eu realmente fico sem palavras, porque escutar a Alba, grande parceira e companheira de tantos anos, e a você também me faz pensar em 2 aspectos que a gente precisaria de um outro encontro para falar e que seria também algo muito valioso, que é entender que na constituição de toda e qualquer relação, os conflitos e as crises, elas também são necessárias para que a gente possa ir mais além. E se tem algo que eu aprendi com o Régio, mas, sobretudo, com as pessoas que eu construo as minhas histórias e as minhas narrativas de vida pessoal e profissional, é que o melhor que a vida dá a gente são os amigos, são as relações. Então, eu sou muito grata por ter a Alba como minha grande parceira, uma grande companheira de aventura, muito corajosa. A gente tem pensamentos muito divergentes em muitos momentos, mas a gente tem muito respeito e admiração. E dizer a você também, Eliezer, que para mim é uma honra resgatar esse relacionamento, né, de amizade, de querer bem, porque de vez em quando a gente dá uns hiatos na vida, né, a vida leva a gente para outros cantos, e a gente se reencontrou, e esses reencontros, eles são muito valiosos, sim, para a gente olhar para o futuro, mas principalmente olhando também para todo o percurso, toda a trajetória que a gente caminhou, e foram tempos muito interessantes, e tem uma expressão muito forte na experiência de Régio, que é tudo com alegria, e isso nós 3 soubemos fazer com primazia, sempre trazendo a alegria, né, para todo e qualquer momento, que não foram simples, não foram fáceis, né, que trouxeram para a gente muitas situações de crise e conflitos, mas quando tem verdade, quando tem essência, tem também a reconexão. Ultimamente eu tenho falado muito sobre a arte de reexistir, porque, de fato, o que a gente busca nessa vida é dar sentido e significado à nossa existência. E com a pandemia, com todas as situações de crise e conflito que a gente vem vivendo, a gente tem colocado como perspectiva no horizonte, para cultivar a esperança, essa capacidade de resistir. Então, o que eu tenho feito, né, para lidar com todas as situações de crise
e de conflitos, né, que mexe muito com questões de profundidade humana, é efetivamente e colocar em relação com pessoas que eu quero bem e procurar resistir. Então, foi uma hora de muita alegria, de muito aprendizado, de muita ativação de memórias, muitas memórias bonitas, muitas histórias. Nós estamos aqui, mais uma vez, na velha infância. Que seja assim a nossa velha infância, que essa criança que habita em cada um de nós continue presente nos mais diferentes momentos que a gente tiver na universidade, em diálogo com os estudantes, ou com as crianças muito pequenas, na casa da infância, mas que a gente se permita, né, estar em conexão com aquilo que a gente tem de mais original, autêntico e verdadeiro, que é a infância que habita em cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigada. Alegria grande. Obrigada, Albinha, sem palavras. Beijo. Obrigada, Eliezer, querido. Que bom me reencontrar. Beijos também. Nós é que agradecemos da comunidade acadêmica da UXAL. Um grande beijo, estou muito feliz. Então, Alba, você ouviu aí, né? Nosso próximo encontro virtual já estou marcando, hein? Vamos só sabendo. Está gravado, agora já viu. Está gravado. E foi nossa líder quem propôs, hein? Então, vai ser sobre a dialética nas relações humanas, né? Essa questão da tese, antítese, síntese, conflito. Ah, meu Deus, eu vou ter que contar várias histórias, viu, Alba? Haja síntese para a gente fazer, tem muita metalinguagem nisso tudo, viu? E, queridas, olha, que esse reencontro seja um reencontro para que a gente volte a ter mais frequência nessa nossa vivência, né, de vida, e que a vida nos traga ainda muitos momentos de proximidade, de aprendizagem mútua e de crescimento. Que Deus abençoe vocês e que vocês continuem abençoadas fazendo a educação de muita gente e formando muitos líderes pelo mundo, viu? Beijo, obrigado, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela generosidade de estar conosco na UXAL hoje, viu? Um beijo.